E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno! Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Senhor Espírito Santo, eu peço ao Senhor direção, entendimento, sabedoria. Que o Senhor Deus possa falar no coração de todas as pessoas que recebem essa mensagem. Onde quer que essa pessoa esteja, que o Senhor Deus visite, Pai, e que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus possa tocar e transformar a tua vida hoje. Amém. Olá, meus amados, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Antônio. Estamos aqui no nosso canal Orações e Conselhos para a gente trazer mais um tema hoje, que é o que você entende sobre possessão demoníaca. Muito se ouve falar sobre diabo, demônio, mas o que você entende realmente, real, de verdade? Não o que a gente vê nos filmes ou nas novelas, mas a realidade. É sobre isso que a gente vai falar. Antes, eu quero pedir a você que se prepare para a gente orar. Uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia é a gente ter um compromisso de oração. Tanto da gente orar e a gente também ter alguém que interceda por nós. Isso é muito importante. Grandes homens na Bíblia, como o apóstolo Paulo, ele não tinha vergonha de pedir oração por ele. Então, eu, você, a gente precisa orar e receber a oração de alguém. Eu quero interceder por você. Se você aceita a minha oração, se prepara, põe um copo de água que a gente vai consagrar para a tua saúde. Ou você pode colocar a foto da sua família para a gente abençoar. Você pode apresentar a peça de roupa de alguém que está dando mais trabalho. Você pode colocar os remédios que você tem tomado. Você quer que Deus abençoe esses remédios para que o efeito venha te curar realmente. Você pode também apresentar o travesseiro se você tem tido insônia. Insônia não é algo natural, é algo sobrenatural. Na maioria dos casos é sobrenatural, meus amados. Então você pode apresentar também a chave da casa, do comércio, do carro, da moto, o currículo, carteira de trabalho, causa na justiça, aquele documento de compra, de venda, aquela venda que está emperrada, uma casa, um imóvel que você tem, pode apresentar. E a gente vai estar orando, levando tudo isso a Deus, tá bom? Então o que é que você entende sobre possessão demoníaca? Possessão, meus amados, quer dizer possuir. E demoníaca, a gente já sabe, quer dizer demônio. Então é quando a pessoa ela está possuída por um demônio. Ou vários demônios. Pode ser vários demônios em uma só pessoa? Sim. A palavra de Deus ela fala a respeito de um homem endemoniado que ele possuía uma legião de demônios que o Senhor Jesus expulsou. O que é uma legião de demônios? É como se fosse um exército inteiro. Um exército inteiro. Então é uma quantidade de demônio que chega a ser milhões de demônios. Milhões, entendeu? São muitos demônios dentro de uma pessoa só. Olha, essa passagem que eu li agora há pouco para você, você pode reparar que o próprio espírito, a entidade,
ele fala para Jesus assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Aí você pode observar que ele fala no plural, dando, a entender que tem mais de um demônio, demonstrando que havia ali uma quantidade de demônio a mais. Então, como é que pode caber tantos demônios em uma só pessoa? Os demônios, gente, eles não ocupam espaço físico, eles são espíritos. Então não importa o tamanho do recipiente, o tamanho da pessoa, não há limites para a quantidade de demônios que alguém pode receber. Mas eu te digo uma coisa: sabemos que, de acordo com a quantidade de demônios, quanto mais demônios uma pessoa possui, pior é o estado de destruição na vida dessa pessoa. Quando você passa na rua e você vê uma pessoa jogada na calçada, que se tornou mendigo, que se tornou um usuário de droga, é porque ali a quantidade de demônio que tem naquela pessoa é imensa, imensa. Eu já orei pessoas que chegavam a ter 700.000 demônios, eram muitas legiões. Então o estado dessa pessoa era um estado terrível. Então a pessoa que está cheia de demônio, ela tem uma vida totalmente destruída, totalmente amarrada. Ou quando não é o estado de vida destruído, de fundo de poço, ela recebe um potencial para destruir a vida de outra pessoa. Por exemplo, os demônios, eles oferecem à pessoa a oportunidade de crescer na vida, mas a pessoa ela é manipulada por ele. Ela é manipulada por ele para quanto mais poder ela tem nas mãos, ela poder usar para destruir a vida de outras pessoas. É um exemplo assim, por exemplo, um político que tem a mente demoniada, um político que está cheio de demônios. Quanto mais poder ele tem, mais ele rouba. Quanto mais poder ele tem, mais ele vai aprovar projetos que é para destruir as pessoas que ele está governando, não é para ajudar. Quanto mais poder ele tem, aqueles demônios que estão nele vão manipular ele para contaminar as pessoas de uma forma assim que possa destruir cada vez mais, apertar mais a vida das pessoas. A mesma coisa é um artista, por exemplo, um cantor endemoniado que tem muitos demônios e ele faz muito sucesso. Quanto mais sucesso ele tem, mais ele vai contaminar as pessoas com suas músicas depravadas, pervertidas, músicas que afastam a pessoa de Deus. Tá entendendo? Então, quando a pessoa ela tem muitos demônios, ou ela é destruída, ou ela é usada pelos demônios para destruir a vida de outras pessoas. Antigamente, antes de entender a palavra de Deus, eu não entendia isso. E se eu visse um ladrão, eu dizia que esse ladrão tem que morrer. Um ladrão, um estrupador, um assassino. Eu pensava isso comigo, eu chegava a falar: esse tipo de pessoa tem que morrer, para que ficar vivo? Poderia ter a pena de morte e matar tudo. Mas depois que eu passei a servir a Cristo, eu entendi algo muito importante. Ninguém é mal porque quer. Não, ninguém é mal porque quer. Isso é muito difícil de entender, eu sei. E a maioria que está ouvindo isso pela primeira vez não vai compreender. Mas quando você chega ao entendimento que um ladrão, ele está ali cheio de demônios, um estrupador, ele tem legiões e legiões de demônios que vem trabalhando na mente dele desde a infância dele. Ele passa por abusos, ele passa por muitas coisas. Não estou defendendo o estrupador, eu só estou lhe dizendo para você entender o que é que acontece, para que você não fique com ódio, porque cada vez que a gente fica com ódio, a gente prejudica a si mesmo. Então, uma pessoa que é um assassino, ele tem um espírito da morte dentro dele, é um demônio. Da mesma forma, um ladrão, um estrupador, então um viciado, tudo isso são entidades que estão usando, manipulando aquela pessoa para destruir a si mesmo. Veja o que um ladrão faz.
Ele rouba e ele mesmo está se destruindo. Veja o que é que o estrupador faz. O final dele, ele vai se destruir também. Ele está comprando a passagem dele para o presídio, para ser linchado, para o inferno e assim por diante. Então as pessoas precisam entender o que o apóstolo Pedro, ele fala lá em Pedro capítulo 5, lá no versículo 8 está escrito assim, ó: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então Satanás, ele está sempre por perto e procurando uma forma de entrar na nossa vida para nos destruir. E nós devemos resistir. Resistir, meus amados, é enfrentar. Porém, nem todos têm esse entendimento. Nem todos têm o entendimento, nem todos têm o conhecimento da verdade, nem todos sabem o que é enfrentar o diabo, resistir ao diabo. Lembra que Jesus, ele foi levado ao deserto e passou por uma provação, sendo tentado por Satanás. Satanás vira e mexe, vinha trazendo uma tentação para tentar fazer Jesus aceitar. E se Jesus tivesse aceitado, Satanás passaria a ter poder, autoridade sobre aquela pessoa. Então Satanás teria domínio sobre ele, mas Jesus rejeitou tudo, resistiu a tudo, enfrentou Satanás todas as vezes e pela palavra de Deus. Então você acha que todo mundo tem o entendimento da palavra? Não. Todo mundo consegue resistir às tentações que o diabo coloca? Não. Então a maioria cai na cilada e passa a dar autoridade da sua vida para o diabo. Então os demônios, eles entram na vida da pessoa, pode ser de forma hereditária, pessoas que herdam da sua família, de pai, de mãe. Então aquela família que já vivia fora da vontade de Deus, quando as crianças nascem, geralmente já são consagradas a uma entidade e a pessoa já herda aquele demônio. Muitas vezes a pessoa recebe uma entidade porque foi mandada. Como? Através das obras de macumba. É convocado ou invocado um demônio que recebe a oferenda e é mandado para destruir a vida de outra pessoa por inveja, por exemplo. E vem aquele espírito amarrando, trancando tudo. Então às vezes a pessoa também recebe o demônio pelas suas próprias atitudes. Então tem coisas que a pessoa faz, a pessoa pratica, pecados que abrem a porta para o demônio. Por exemplo, a prostituição. Quando uma pessoa se prostitui, ela está recebendo demônios e mais demônios no seu corpo. Uma pessoa que se prostitui, ela nunca será feliz. Ela tem momentos de prazeres, porém felicidade na vida não tem. Então veja como é importante a obra de libertação que acontece nas igrejas. Como é importante a pregação do Evangelho para que as pessoas entendam que precisa resistir ao diabo, resistir aos demônios, que é necessário enfrentar. Ou você enfrenta, ou você é dominado por eles. Então nós devemos aprender a levar isso adiante, abrir a mente das pessoas para que não sejam dominadas pelos demônios. Existem muitos sintomas que demonstram que a pessoa está possuída de demônio. O mais simples para você ver uma pessoa endemoniada, ela está sempre doente, sempre tem sintomas de doença, ela está sempre com dor de cabeça, ela tem um nervosismo muito grande, ela sente insônia frequente, ela tem medo de tudo, ela cede aos vícios, os vícios corroem a vida dela, ela vê vultos, ela ouve vozes, ela fica desmaiando, tendo ataques, surtos, ela pensa em morrer, ela tenta se suicidar, ela fica mutilando o seu próprio corpo, se cortando, ela tem um peso na sua vida, um desânimo muito grande, ela tem depressão. Tudo isso, meus amados, são sintomas, pesadelos, vários pesadelos na noite, aquela vontade de sumir, vontade de morrer. Tudo que ela faz dá errado e assim por diante. São muitos os sintomas
que a pessoa deve enxergar isso e procurar ajuda. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala em Marcos 16, no verso 17: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Deixa eu orar por você. Você aceita a minha oração? Senhor Deus e Pai, eu oro agora, e pela autoridade que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo demônio que houver no corpo desta pessoa, demônio que está atingindo a mente, o psicológico, demônio que está atingindo o emocional, demônio que está no corpo colocando enfermidades, sintomas de doenças, espírito que está amarrando a sorte dessa pessoa para ela não crescer, para ela não vencer, para ela não prosperar, demônio que foi mandado através de uma obra de bruxaria, de feitiçaria, eu te repreendo agora. Pelo poder do nome de Jesus, eu quebro a tua força. Esse mal que tu está causando na vida desta pessoa, eu determino seja desfeito agora. Desfeito, desfeito. Em nome de Jesus, seja queimado. Espírito imundo, solte esta vida agora. Todo mal que está na casa dessa pessoa, seja quebrada a força agora. Esse ritual que fizeram na casa desta pessoa, eu desfaço agora. Eu quebro essa maldição, eu te repreendo, entidade maldita, legião do inferno, solte essas vidas, ó Deus, queima, 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 em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de amarração, espírito de loucura e todo mal que houver, bata em retirada em nome de Jesus. Sai, sai, saia, para nunca mais voltar. Espírito Santo, visita agora essa pessoa, meu Pai. Receba a paz do nosso Senhor Jesus. Receba saúde. Eu declaro, seja livre deste mal. Seja livre deste peso que estava sobre a tua vida. Seja livre deste demônio. Seja abençoada a tua saúde, a tua casa, o teu casamento. Que a tua vida esteja nas mãos de Deus a partir de agora. Pai, abençoe cada causa, Senhor. Causa na justiça trabalhista que está sendo apresentada a Ti. Cada casa, comércio, carro ou moto, que o Senhor Deus venha blindar contra a inveja e o olho grosso. Que o Senhor Jesus abençoe as famílias apresentadas nessas fotos. Dá livramento, Senhor, de todo mal. Meu Deus, consagra agora esse copo d'água que se torne um remédio. Essa peça de roupa, essas caixas de remédio, esse travesseiro, em nome de Jesus eu consagro e abençoo agora para a tua cura, para a libertação, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus cubra todas as grávidas com a tua proteção. O abençoa essa mãe e abençoe essa criança. Que o poder do teu sangue seja derramado sobre eles, para que o Senhor dê a saúde e livra de todo mal. Que Deus abençoe esse parto quando chegar a hora. Que o Senhor Deus prepare o local, prepare a equipe médica. Que o Senhor abençoe a todos que recebem essa mensagem. E se tem alguém com ódio de nós o abençoamos, entregamos nas mãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja e graças a Deus. Meus amados, muito obrigado por ficar até o final da oração. Agora eu te peço, compartilha, leva adiante esse entendimento. Vamos libertar mais e mais pessoas para a glória de Jesus. Tchau.